bom dia a todos. Bem-vindos ao quarto quinto dia, estou perdido. É tão intenso do nosso mas ideorritmicamente está cada um vivendo o seu tempo. Hoje temos a mesa 4, intitulada Espaços, Imagens e Itinerários. O debatedor dessa mesa é Marcelo Tufa, quem apresenta, e ele apresentará aqueles que apresentarão os seus trabalhos hoje. O Marcelo é professor de literatura aqui da UF, e o foco da pesquisa dele nos últimos anos tem sido o romantismo brasileiro, revisitado a partir de uma perspectiva comparada. Ele traduziu para o português um conjunto de livros da Adrienne Rich, a Rosemary Waldron, a Cecília Pavon, o João Lau, e junto de Vilmarias, o Yves Thompson Gordon. O livro de contos, cada um a seu modo, foi finalista do Prêmio Jabuti de 2021. Seja bem-vindo, Marcelo, a palavra é sua. Obrigado pela discussão, obrigado, André, para mediar, discutir, mediar a mesa. Acho que eu vou apresentando cada um antes da sua fala, assim, fica mais. A gente começa com a. Quem começa? A gente começa com a Lina de Lume, da Universidade de Gênova, que é professora aposentada de literatura portuguesa, atuando também como tradutora de textos literários em inglês e português. Fazendo sua pesquisa acadêmica, ela se dedica principalmente não só aos autores mais canônicos, como Fernando Pessoa, Machado de Assis e Eça de Queiroz, como também daqueles mais contemporâneos, como o Milton Ratum. E a Lina vai falar sobre movimentos entre Brasil e Itália, viagem nas mídias e cultura. Muito obrigada. Então, bom dia a todos, obrigada por estar aqui, obrigada a Andréa, Patrícia, pelo convite. Então, eu volto praticamente a minha pátria, porque eu cresci aqui no Brasil, em São Paulo. Então, é sempre um prazer estar aqui, né, com alunos, amigos, sempre aprender alguma coisa, porque reconectando culturas, quer dizer, uma troca, né, de culturas que somos, eu acho, todos nós, né, o resultado de uma conexão de culturas, né, e então é importante, é muito importante poder se encontrar e ter esse intercâmbio, faz parte das nossas pesquisas e acho que é a parte até mais agradável. Então, vamos falar sobre Murilo Mendes, entre Itália, Brasil e Itália, porque ele representa, né, um exemplo dessa interconexão de culturas. O nome inteiro do Murilo Mendes é Murilo Monteiro Mendes, aqui é a imagem, a foto dele, né? E as duas outras são as cidades que ele frequentou, entre muitas outras. E são imagens dos anos 60, quando praticamente ele foi do Brasil à Europa. Então, uma é de Juiz de Fora e a outra é da Roma, do tempo em que foi morar. Então, ele é considerado hoje pela crítica e pelo público um dos mais importantes, complexos e fecundos poetas do século XX. Independentemente da debatida questão de sua colocação no movimento literário, seja surrealista ou modernista, cresce o fato de que a sua é uma das vozes mais singulares da sua geração. Murilo nasce em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1901, morre em Lisboa durante as férias de agosto de 1975, porque da Itália ele costumava passar o mês de agosto na Europa, é um mês quente, de férias, e ele tinha ido passar as férias na casa da esposa,
que era filha do Jaime Cortesão, que faleceu. E atravessou boa parte do século de um lado ao outro do oceano na constante, paciente e rigorosa conquista de uma cultura que, ao longo das décadas, tornou-se extremamente ampla. É preciso considerar que o poeta viveu seus últimos 20 anos na Europa e 18 na Itália, onde irá, em 1957, como professor de cultura brasileira na Universidade de Roma, com a esposa Maria da Saudade Cortesão, como já disse, filha do historiador português Jaime Cortesão. No Brasil, Murilo já era um autor afirmado, com muitos livros publicados, e graças às traduções de José Palmeiretti, de Luciana Sedano Picchio, de Ruggero Jacobi, que foi mencionado ontem, por Patrícia, e também das traduções de Carlo Vittorio Cattaneo, ele começará a ser reconhecido também na Itália, se bem que, em maior medida, entre leitores cultos e estudantes universitários. Ele não teve uma divulgação assim, muito grande entre leitores, digamos, comuns. O poeta logrou sua ascensão cultural e linguística, sua visibilidade no novo ambiente europeu e italiano, devido a um empenho infatigável. Ele representa um elo, né, uma ponte entre seu país e a Itália, do ponto de vista linguístico e cultural. De fato, Luciana Sedano Picchio, que conheceu muito bem, ela diz, cito, naturalmente, quando chegou a Roma, Murilo conhecia Dante, São Francisco de Assis, Leopardi, Campana, Montale, Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, que se tornará imediatamente um dos seus mais fiéis e congeniais amigos, mas não falava italiano. E só depois de anos, através da frequentação dos escritores, artistas plásticos, mas também simples romanos da rua, Murilo conquistará o italiano, que se tornará uma sua segunda natureza. Ao chegar a Roma, em pouco tempo, a residência do casal Mendes, em Via del Consolato 6, se tornará um ponto de encontro para artistas plásticos, escritores, poetas, intelectuais de várias nacionalidades, como foi apontado também por Prisca Agostoni. Ela diz, em realidade, uma vez em Roma, Murilo aproximou-se primeiro das artes plásticas por uma afinidade estética que cultivava desde a juventude ainda no Brasil, quando se tornou amigo do pintor Ismael Neri. Com o passar do tempo, o mesmo olhar poético atento para a plasticidade da pintura foi forjando uma poética em língua italiana, cujo gosto pela abstração das imagens e pela tendência ao epigrama o conectou estreitamente com a poesia italiana produzida naquela época. Então, ele foi autor de uma obra originalíssima voltada à busca constante da expressão direta, às vezes hermética. Isso já no Brasil modernista do Coelho Drummond de Andrade. Murilo concluirá a parábola de escritor alobrota com uma publicação póstuma de obras como Hipótese e L'Occhio del Poeta, que foram escritas em italiano, respectivamente em 1977 e 2001, quer dizer, foram publicadas, né? Ele já tinha falecido. Sucessivamente, em 2004, os textos de Hipótese saíram numa reedição pela Zona Editrice, na seção Cittadini della Poesia, sob a direção de Mia Leconte. Então, isso em 2004. Na verdade, como afirma ainda
Gabriel Gestor, os poemas foram escritos quase todos ao redor do ano de 1968. Ano particularmente significativo para a sociedade e a cultura europeia, atravessada pela onda de protestos que provocou um forte questionamento dos valores daquele modelo de sociedade. Paralelamente a isso, as notícias brasileiras que chegavam à Casa Romana de Murilo naquela primavera de 68 eram também das mais angustiantes, pois a ditadura militar se acirrava e notícias de desaparecidos, de intelectuais exilados se multiplicava, se reduplicava também em função da distância geográfica e temporal que separava o poeta visionário do seu país. Então, Murilo Mendes, antes de se estabelecer na Itália, havia dado conferências na Holanda, na Bélgica e na França. Na Espanha ele não conseguiu, porque ele não era aceito, né, pela ditadura. Em Roma, o poeta empenhou-se para trazer o Brasil à Itália, e na Itália, através das letras, das artes plásticas, do convívio com intelectuais e também com pessoas no dia a dia, do encontro cotidiano, ele conversava com os vendedores de jornais, com o padeiro, porque ele queria conhecer todos, né, as nuances da língua. E então ele foi aperfeiçoando todas as facetas daquela que foi chamada a sua romanidade. Murilo manteve um constante diálogo com a cultura em geral e, no sentido mais amplo do termo, com a cultura entre Brasil e Itália, essa, né, interconexão. O ritmo das publicações do poeta na Itália continua ininterrupto. Intensa, fértil e rica de novas facetas, a produção desses seus anos romanos lhe permite ver seus trabalhos publicados também em outras nações, como no Brasil, em Portugal e em Espanha foram publicados alguns livros seus. A poética muriliana, já foi dito isso, é essencial e singularmente substantiva. Em ocasião da publicação de O Discípulo de Imaús, em 1945, viu muito bem e com precoce intuição a essencialidade dessa poética Haroldo de Campos, ao citar um aforismo muriliano que se tornará emblemático. Ele escreveu muitos, né, aforismos. Ele cita, né, Haroldo de Campos cita: há um aforismo que vale por toda uma programação estética. E ele diz, Murilo: passaremos do mundo adjetivo para o mundo substantivo. Ao longo do seu itinerário poético, Murilo Mendes manteve seu afã pela substantivação. Era muito seca, né, a prosa e a poesia dele, com poucos enfeites, poucos adjetivos. E ele preferia a síntese, né, em todas as formas de suas composições. Pela temática de caráter filosófico, político-social e religioso, principalmente depois da amizade com Ismael Nery, ele voltou à religião, né, a religião católica, que é mais ou menos a proposta que se conhecer Ismael Nery. Então, ele se insere, pelo menos em seu exórdio, num âmbito formal modernista de matriz surrealista, salvo a controversa opinião da crítica acerca da efetiva adesão de Murilo Mendes ao surrealismo. Os pareceres não são todos a favor, né,
do fato de ele pertencer ao surrealismo. Por exemplo, José Guilherme Melchior, indagando sobre a verdade histórica da correlação surrealismo-liberalismo, da qual, conforme seu parecer, Murilo tanto se aproximou, ele opina: do surrealismo é imperativo dizer-se que, para Murilo, ele foi principalmente, por paradoxal que pareça, uma disciplina, um rigor, uma sese poética. Tanto mais gratuita por isso, a longa reticência com que foi, até 2 décadas atrás, recebida a natureza estilhaçada e fragmentária do seu verso deliberadamente imelódico e inarmônico. Esse fanático de Mozart exilou de quase todos os seus livros o cursivo da melopeia lírica, preferindo-lhe sistematicamente o equivalente poético de um dos seus ciclos pictóricos prediletos, A Imaginação da Pedra, do Toscano Alberto Manalo. No fundo, a poética muriliana do áspero e da ruptura convergia perfeitamente com o antiesteticismo fundamental do projeto surrealista. Essa é a opinião de Melchior. Por seu lado, Mário de Andrade considera a poesia de Murilo Mendes um aproveitamento da visão surrealista. Então, eles não concordam. Absolutamente oposto do juízo de Luciana Seganio Pinto, que diz nulla di più inexato. Ela diz em italiano, mas eu já vou ler na tradução em português. Nada de mais inexato, Murilo Mendes, e Mário de Andrade acabará por reconhecê-lo, não é surrealista, como não é surrealista Kafka, como não é surrealista São João do Apocalipse, como não são surrealistas todos os que, embora em maneira elíptica e obscura, expressam verdades, para eles, fulgurantes. Então, esse parecer recebe o aval do crítico Carlos Lima, que diz em Ismael Neri, Jorge de Lima e Murilo Mendes, vemos a influência surrealista se dissolver em um catolicismo radical que pretendia restaurar a poesia em Cristo. Todos 3 grandes artistas, mas não tem nada a ver com o surrealismo. Isso diz Lima. As fronteiras da cultura são muito fluidas, tanto no caso específico, não nos interessa individuar influências ou ligações com movimentos culturais. O importante é considerar o processo da própria poética qual fruto individual de um harmônico intercâmbio universal. Nesse intercâmbio, Murilo não se considerou um historiador. Numa página da primeira série dos seus retratos relâmpagos, dedicados a muitas personagens da cultura universal, Murilo Mendes traça com incisivas pinceladas um afetuoso retrato do sogro. Os retratos relâmpagos são uma outra faceta da sua obra. Ele publicou um livro sobre retratos relâmpagos, sobre muitos intelectuais, muitos personagens da época. Então, essa é uma citação, é o próprio Murilo que diz: mal poderia eu imaginar, quando em 1940 conheci Jaime Cortesão, pouco depois de sua chegada ao Brasil, que me tornaria seu genro, e até genríssimo, superlativo forjado por ele, revelador da sua forte carga de afetividade. Confesso que, no limiar das nossas relações, ele me intimidava um pouco. De fato, eu vivia e ainda vivo no meio de poetas, escritores, artistas plásticos, músicos.
mas não praticara até então nenhum historiador. Eu sabia que Cortesão era também poeta, dramaturgo, ensaísta, mas a figura do historiador sobressaía muito no contexto da sua personalidade, pelo que eu, leigo em história, receava enfrentar. Nesse campo, só me distinguia o fato de haver publicado uma história do Brasil, onde eu trouxava não só dos portugueses, mas também dos brasileiros, de resto por amor. Na verdade, Murilo decidirá excluir essa história do Brasil, livro de poemas piada, da recolha das poesias na edição de 1959, por considerá-lo abuso do resto da sua obra. Ele não era historiador. Autor de uma escrita inovadora e de grande originalidade, com a publicação póstuma das obras Hipótese e Nota del Poeta, Murilo antecipava, previa até o desenvolvimento do percurso artístico de muitos pintores amigos, né? E ele escreveu muito sobre as artes plásticas. Nota del Poeta é um livro sobre toda a cultura, né, que ele tinha da pintura, das artes plásticas. A experiência de quem vive em áreas geográficas diferentes por períodos longos e formativos, por um lado, enriquece o espírito, a mente, a própria bagagem cultural, ainda que, por outro lado, represente uma quebra, uma ruptura que desdobra a personalidade, evidenciando os opostos, as antíteses e as dilacerações. Murilo não foi isento da dolorosa fratura imposta por uma espécie de exílio, né? Porque ele viveu muito tempo fora do Brasil, que era a pátria que ele sempre amou, nunca deixou de ter uma grande afeto, né, pela pátria. Então, além do hipernatural que conduz à maturidade artística, é curioso pensar a quanto seria imputável a nova realidade, as novas adquisições, o câmbio, se é que câmbio houve, na realização das suas últimas obras em língua italiana. O que é inegável é o estreito laço entre os valores universais que foram povoando o seu cotidiano romano e a cultura brasileira. Isso se misturou. E são palavras ainda do Drummond de Andrade, que Murilo levou na bagagem para a Itália, onde ensina Brasil, vende Brasil, mercadoria intelectual, sua alma brasileira, sua poesia brasileira cheia de novidades. Estou terminando. Os textos italianos, apesar das diferentes temáticas, contêm o estilo, o equilíbrio, a essencialidade, o ritmo e o mesmo clima poético que caracterizam o Murilo Mendes de língua portuguesa. Persistem nas suas variáveis os termos opositivos, que nos haviam revelado uma personalidade de poeta, ainda quando não em conflito, em constante aparente contradição. E cito um verso dele, em italiano, que representa de maneira emblemática essa aparente contradição. Em Hipótese, ele diz: la morte sarà ovale o quadrata? Chi la ospita come un teorema? Chi veramente, spezzando il sogno arcaico dell'essere, la potrebbe agognare? Então, esses versos ficam sendo famosos. A morte será ovale ou quadrata?
Então, eu termino com essa citação dele e muito obrigada. Obrigado. Continua com a apresentação da Luísa de Deficiência, da Universidade de Roma. É pesquisadora de literatura portuguesa e brasileira, na Universidade de Roma. Estudos euro-americanos pela mesma universidade. Os seus estudos concentram-se principalmente no âmbito da literatura portuguesa, naturalista e contemporânea, e da literatura brasileira do século XX, em particular referência à literatura das mulheres e aos estudos de gênero. É autora de vários ensaios e artigos científicos, entre os quais monografias Clarice Lispector, Corpi Disciplinati, Corpi Dissolvienti e Triste Cosa è Essere Donna, la femminilità degenerata secondo Abel Monteiro. A Luísa vai apresentar Chiaroscuri, Partenopei, Napoli, attraverso lo sguardo di Clarice Lispector e di Ana Maria Pérez. Bom dia a todas e bom dia a todos. E antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite e também a oportunidade de estar aqui, a Andrea e a Patrícia. O título da minha comunicação é em italiano, mas como estamos no Brasil, vou apresentá-la em português melhor que italiano. Então, esta comunicação é fruto de ideias e reflexões que surgiram no âmbito do encontro humano de Conectando Culturas. Naquela ocasião, a minha comunicação abordava a experiência em Nápoles de Clarice Lispector durante a Segunda Guerra Mundial e no imediato pós-guerra, tal como é relatada nas suas cartas, analisando, em particular, através da categoria interpretativa do spaesamento. Deixo em italiano porque é muito complicada a tradução, e então, spaesamento de acordo com as reflexões de Franco Lacerda. E é precisamente a partir das conclusões a que cheguei que gostaria de retomar o discurso, escolhendo mais uma vez Nápoles como ponto de partida e aproximando Itália e Brasil no espaço literário. O retrato da realidade napolitana, traçado em conjunto de 35 cartas enviadas por Clarice Lispector entre setembro de 1944 e janeiro de 1946 a vários destinatários, constitui um precioso testemunho de como Nápoles, menos de um ano após a libertação da ocupação nazifascista, aparecia aos olhos da jovem autora de Perto do Coração Selvagem, que regressava à Europa, a lugares distantes das suas origens, confrontando-se com uma realidade profundamente marcada pela catástrofe da guerra. A chegada de Clarice e do seu marido, o diplomata Maurício Gervalenti, Nápoles ainda se apresentava como uma zona de guerra, na qual, entre ruínas e escombros, se movia e sobrevivia uma humanidade cada vez mais carente e desamparada. As suas vivências em Nápoles suscitaram-lhe na alma impressões intensas e contrastantes, por vezes impossíveis de ser compreendidas e exprimidas também, como afirma numa carta a Lúcio Cardoso. Tais emoções pareciam amplificar o sentimento de perda das próprias referências afetivas e geográficas e implicavam uma sensação de mal-estar, ou seja, um estado de espírito semelhante a uma forma pessoal e íntima de exílio. Uma condição que parece quase inata no caso da escritora brasileira e profundamente ligada a acontecimentos biográficos, a começar pelo seu nascimento durante a fuga da família da Ucrânia por causa dos povos. E que, na Nápoles do pós-guerra, pela primeira vez, longe do Brasil, Clarice provavelmente experimentou conscientemente. A desorientação e a angústia causadas pela guerra e o afastamento da ordem habitual das coisas dão origem a um sentimento de alinhamento para consigo mesmo, que se revelará, segundo os críticos, um espaço privilegiado para a procura estética e expressiva da escrita de Clarice. Trata-se de uma condição que ela irá compartilhar com as suas personagens e que já tive
a ocasião de ler como uma experiência radical e criativa de estranhamento. Isto é, aliar-se em relação ao conhecido, que Clarice realizará literalmente através da desorganização das formas convencionais de expressão. Nesse sentido, este estranhamento criativo pode ser interpretado como uma chave de leitura de uma produção literária, como a de Lispector, que pretende apreender a alteridade profunda e radical do mundo. Uma desaprendizagem constante que foge às categorias do conhecido e, através da escrita, revela uma concessão de realidade, uma nova concessão de realidade, ou seja, o outro lado da vida, como escreveu Clarice numa crônica emblematicamente intitulada Estado de Graça, publicada no Jornal do Brasil em 1968, um período particularmente difícil na história brasileira. A configuração deste não lugar da criação artística parece urbanamente necessária para uma outra escritora que denuncia a insuportável dor de viver a qual assiste, como a jovem Clarice, nos becos e bairros populares da cidade napolitana devastada pela guerra. Refiro-me, naturalmente, a Ana Maria Ortese e aos textos que compõem Em Mare non bagna Napoli. Embora pertencentes a contextos socioculturais diferentes e cada uma com as suas peculiaridades expressivas e estilísticas, as duas escritoras testemunham a precariedade de uma época em que, citando Walter Benjamin, o estado de emergência é a regra, compondo um mosaico de experiências femininas da destruição, miséria e degradação que desfiguram a realidade napolitana. Portanto, o objetivo desta comunicação não é tanto comparar as duas autoras e sublinhar o que as aproxima e ou as afasta, quanto refletir sobre uma concepção de uma prática artística e literária que foge a categorizações absolutas, configurando-se como uma constante busca existencial e expressiva que visa recuperar o sentido mais autêntico do humano. Sendo assim, as crônicas epistolares de Clarice Lispector e os contos de Ana Maria Ortese oferecem uma imagem de Nápoles que não pretende simplesmente reproduzir mimeticamente o real, mas criar, ou melhor, recriar um espaço simbólico que, de particular, se torna universal, fazendo emergir o que é invisível e relegado para uma dimensão dita fora da norma. À luz disso, e para além de qualquer pressuposto essencialista, a perspectiva feminina, entre aspas, revela-se particularmente e inatamente apropriada para captar o reprimido e o excluído e para encarnar essa zona fora da norma, colocada à margem da história e continuamente em tensão com ela. Gostaria, pois, de considerar este encontro simbólico entre Clarice Lispector e Ana Maria Ortese em Nápoles como a representação de um lugar peculiar, estrangeiro e estranhado, que faz da perda de referências e da perda de identidade rigidamente definida uma saída para a limitação das formas pré-estabelecidas, a que a experiência criativa, e no específico, aquela das mulheres, está sujeita. Partindo dessa perspectiva metamórfica e sempre em movimento, é possível de fato repensar, nas palavras de Daniela Broggi, o espaço das mulheres como um fuoricampo attivo, vale a dire, come tipo di messa a fuoco dinamica che genera dubbi e domande intorno a ciò che si vede, creando una dialettica tra ciò che è visibile e riconoscibile e ciò che invece è invisibile ma tuttavia è implicato. Utilizzando a linguagem cinematográfica, Broggi propõe uma reinterpretação da presença das mulheres na esfera cultural e artística e no discurso público em geral, questionando as especificidades do fazer artístico feminino e recuperando a consciência de que esta decorre de uma secular história de exclusão.
Pois é precisamente a partir desta consciência que o espaço das mulheres pode atuar como, e cito, terreno di complessità ed è anche uno sguardo politico, non solo culturale o letterario o cinematografico o artistico, perché è una prospettiva da ripensare continuamente, anche per decostruire un sistema simbolico maschilista. Tanto no caso de Lispector como de Ortese, observamos o mundo através de um olhar impregnado de um profundo engajamento ético e atento a captar a autenticidade da realidade através dos seus claros escuros. Entre luz e sombra, nos becos e das varandas com vista para o mar, as duas escritoras põem a nu a realidade de uma humanidade oprimida que, na Nápoles saída da guerra, encontra o emblema, nas palavras de Ortese, di una lacera condizione universale. Significativo nessa perspectiva é o que Monica Farnetti afirma a propósito da escritora italiana e que, a meu ver, parece também apropriado para Clarice, descrevendo-a como um ser da penumbra. Ou seja, esseri né diurni né notturni, ma situati sul crinale stesso che separa i versanti della veglia e del sonno, nonché della ragione e del sogno. In quella zona di frontiera, partecipe della natura di entrambi gli stati, eppure e significativamente a sé stante. La loro parola sfugge all'ordine controllato della significazione, nel quale si è soliti di buon grado confidare, mentre di fronte a essa si confonde e facilmente cade ogni dicotomia o partizione di regola, ogni convenzionale paradigma binario riconoscibile fra gli assi portanti del discorso letterario. Come feito, embora no caso de Lispector não se trate de textos puramente literários, o retrato de Nápoles traçado por ambas as escritoras dir-se-ia quase nunca totalmente objetivo. Aliás, na correspondência de Lispector, tal como nas suas obras, a narração dos fatos realiza-se através de uma espécie de processo de interiorização da realidade, que dá maior ênfase aos sentimentos e estados de espírito que dela decorrem e que, de certa forma, se projetam na paisagem. Uma imagem incerta, disputada e fragmentada que corresponde a um mundo confuso e desordenado, contrastando com as imagens dos postais e com o mito da alegria napolitana, e que encontramos também nas palavras do conto Il silenzio della ragione. A distanza di qualche anno, era tanto che mancavo da Napoli, la famosa riviera di Chiaia appariva un'altra. Una pagina, misterioso intruglio di piogge, polvere e soprattutto di noia, si era distesa sulle facciate, velandone le ferite e riconducendo il paesaggio a quell'immobilità rarefatta, a quell'espressivo, equivoco sorriso che appare in volto ai defunti. Composto e pubblicato no início da década de 1950, o conto descreve uma Nápoles talvez diferente daquela que Clarice viu em 1944. No entanto, o que não parece ter mudado é aquele véu que, para as duas escritoras, ofusca e embacia a percepção da realidade, assumindo, no conto de Ortese, um sentido bastante polêmico e tornando-se, segundo a autora de L'Iguana, emblemático da atitude oportunista e autorreferencial dos intelectuais reunidos em torno da revista Sud. Como sabido, foi precisamente esse aspecto que suscitou a acesa polêmica e despertou o ressentimento do grupo, frequentado pela própria Ortese, acusada de ter escrito um livro contra Nápoles. A hostilidade em que a obra foi recebida levou, com efeito, ao seu afastamento definitivo e voluntário de Nápoles. E será a própria Ana Maria Ortese, na reedição da coletânea em 1994, a questionar o real significado crítico de Il mare non va a Napoli, descrevendo a sua obra como o resultado de uma neurose, ou melhor, de um profundo sentimento de alinhamento. L'esperienza personale L'esperienza personale della guerra, terrore dovunque e fuga per 4 anni, aveva portato al colmo la mia educazione contro il reale. Ero chiusa io stessa in quel vero seno del vivere e perciò, tramite la nevrosi,
gridavo, anzi, gridai. Erano molto veri il dolore e il male di Napoli, uscita a pezzi dalla guerra. A reflexão de Ortese, em retrospectiva, parece suavizar os traços mais cruéis e impiedosos do retrato da sua Nápoles, e ao mesmo tempo parece aludir àquele desconforto e mal-estar sentidos por cronistas italianos. No entanto, se no caso da escritora italiana o estranhamento se traduz na expressão, e cito a partir do testo di Andrea Baldi, si traduce nell'espressione di un malessere consustanziato alle cose e alle creature. No caso da autora, de A Paixão Segundo GH, o retrato desolador da cidade napolitana é enriquecido com momentos de beleza, que, como epifanias, iluminam o turvo panorama de ruínas. De fato, o olhar estrangeiro da escritora brasileira consegue vislumbrar em Basílico uma arestia de esperança. Pois, como conta ela numa carta, Basílico quer dizer, em grego, pausa da dor. Clarice observa pela janela do seu quarto, com vista para o golfo, aquele Mediterrâneo azul, que para Ana Maria Ortese não banha Nápoles, e que representa uma miragem para quem vive nas entranhas da cidade, naquela fossa oscurissima, que são as ruelas de Forcella, onde, e cito, non vedevo le lenzuola di cui è piena la tradizione napoletana, ma apenas una miseria senza più forma. Non descurando i racconti di miserie, come diria Matilde Serrano, l'inspector observa com a curiosidade do viajante as peculiaridades de uma realidade que oferece, ainda que deturpada pelos acontecimentos da guerra, vislumbres de fascinante atividade. Nesse sentido, parece significativo que entre as palavras italianas, Clarice considera justamente gioia como a mais bela. Pelo contrário, na palavra escolhida por Ana Maria Ortese, encontramos o caráter mais trágico da guerra, revelando um ponto de vista mais envolvido a uma participação dos acontecimentos que não permite qualquer pausa da dor, como afirma il corpo celeste. E questa parola, orrore, sebbene nella mia esperienza di allora, solo di matrice storica e sociale, fu l'ultima grande parola che appresi riguardo a valori universali. Infine, ecco l'orrore, voglio dire, il ricorrente periodo delle grandi uccisioni a livello popolare, che poi terminano inevitabilmente nella pace, in cui solo la giustizia per i morti, solo la giustizia per i morti, cioè la loro resurrezione, non è più possibile. Uma indignação e um engajamento que percorre as páginas del Mare non bagna Napoli, definido, mais uma vez por Ortese, come lo schermo non proprio inventato su cui si proiettava il doloroso spaesamento, il mare oscuro di vivere, come poi venne chiamato, della persona che aveva scritto il libro. Uma visão horrível, portanto, que provoca repulsão, como no caso de Eugênia, a criança quasi ciecata, protagonista do conto Um Paio di Occhiali, che rivela a deformidade do mundo che a rodeia. Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il cielo e i muri lebbrosi, fitti di miserabili balconi, e in mezzo al cortile quel gruppo di cristiani cenciosi e deformi, coi visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che la guardavano amorosamente. Cominciarono a torcersi, a confondersi, a ingigantire. Le venivano tutti addosso, gridando, nei due cerchietti stregati degli occhiali. Fu Mariuccia per prima ad accorgersi che la bambina stava male e a strapparle in fretta gli occhiali, perché Eugenia si era piegata in due e, lamentandosi, vomitava. E chi si incontra esta feiura, esta deformidade do mundo, se encontra também em outros lugares da cidade, como nos granili, que Ana Maria Ortese descreverà no testo La città involontaria, denunziando a condição de total abandono e a indiferença culpada dos poderosos. E é precisamente a visão de uma realidade intolerável, parafrasando Ortese, que provoca o desnortamento, e é precisamente a visão de uma realidade intolerável, parafrasando Ortese,
que provoca o desnortamento neurótico da escritora, que podemos observar uma outra forma de viver, é um outro mundo possível para além do horror. Não é de estranhar, portanto, que o véu que obscurece a realidade seja rasgado por olhares femininos, não só das personagens, mas também das escritoras, que a partir da sua posição fora de campo devolvem, e cito a partir do texto de Brodi, a presença ao que foi silenciado, configurando esse espaço de mulheres em que encontramos também Macabrea, a protagonista do romance A Hora da Estrela. Por isso, Nápoles configura-se, e especificamente nos contos da Giortese, come un insieme di spazi lineari, un tripudio di luoghi diversificati da cui le vicende narrate non possono prescindere e che divengono propedeutici a una presa di coscienza dell'io. Portanto, uma experiência radical do que é definido como humano, que, no entanto, permite vislumbrar uma segunda realidade, apertada, e cito, dalle maglie stringenti del quotidiano, a quanto viene esiliato nel limbo di un pensiero fantasticante, intraducibile in azione, ma che rappresenta la cifra remota dell'esistente. Uma desumanização, no sentido que Clarice Lispector atribui ao termo do romance A Paixão Segundo GH, que nos impele a ver a existência para além da lógica e da linguagem comum, ultrapassando os limites do que se definiu convencionalmente como humano e que nos aproxima, através da página escrita, daquela dimensão natural e essencial que une tudo o que existe, mas que permanece inefável. Tal como a borboleta que no final do conto Oro a Forcella voa sobre a humanidade, uma humanidade desamparada e faminta, sem se fixar em lado nenhum. Obrigada. Agora passar para o André Santubano, que vai apresentar Mares, Alpes e outros cenários, a tradução paisageira entre Itália e Brasil. André é professor de literatura italiana comparada na UFSC, responsável pelo NECLIT, tem se dedicado a estudos sobre Mari, Manganelli, Savini, Marcelli, Bernhard, Walser, abordando questões relativas à morte, experiência, linguagem, e vem se dedicando há alguns anos à tradução tanto do texto de Said, inclusive do Eva Gama, quanto literários, Calendoro, Manganelli, Obrigado, Marcelo. A gente também, digo a gente, a organização, a cabeça, principalmente a Graciele, a gente que agradece a vocês pela presença constante ao longo dessa semana toda. Obrigado aos colegas, em particular, pela parceria, pela disponibilidade em compartilhar, em acolher aceitar esses desafios que a gente vai propondo. E estava até pensando, ultimamente de ontem, surgiu a conversa sobre onde vai levar uma pesquisa, qual seria uma metodologia de pesquisa. A gente concordou que uma verdadeira pesquisa não pode, de antemão, já ter um desfecho previsível. Não tem que se abandonar um pouco. Um motor importante, talvez até porque costumo repetir também em sala de aula, talvez a presença de vários alunos, a curiosidade intelectual, que norteia os nossos caminhos. Tá? Se manter aberto. E nesse sentido, no meu caso, acho que essa curiosidade intelectual vai me levar a certa anarquia nas pesquisas. Estou falando isso porque quando começou o nosso projeto do Conectando Culturas, e cada um apresentou um projeto, eu procurei me manter fiel aos objetivos iniciais, procurei não seguir esse rumo, e o que hoje vou um pouquinho apresentar são os resultados parciais, incompletos, provavelmente outras aberturas. Então, nada de definitivo, porque não pode ser definitivo. Dito isso, passo um pouco a leitura para respeitar os tempos, dizendo que a pesquisa desenvolvida ao longo desses quase 2 anos no âmbito do
Conectando Culturas, um projeto individual intitulado Estimativa Imagens e Culturas, a tradução da paisagem, tem me levado a refletir, com base em suportes teóricos, que aos poucos aprimorando e problematizando, sobre as possíveis implicações da ideia de paisagem, principalmente aplicada a uma prática da tradução. Trabalhar com a paisagem não é um assunto novo, já foi muito trabalhado por teóricos, pesquisadores, mais especialistas, mas o desafio foi procurar pensar a paisagem como entra esse conceito na prática da tradução, na prática da conexão justamente entre culturas. Nesse sentido, meu propósito foi desarquivar e repensar a relação linguística e cultural em âmbitos diferentes, mas não apenas no eixo Brasil e Itália. Eu não consigo me pensar sempre em fronteiras. E esses propósitos repousavam às vezes sobre imagens, visões, percepções sedimentadas no tempo de elementos ligados de alguma forma a uma memória semântica fortemente enraizada e elementos relacionados aos diversos contextos geográficos e territoriais. Em outras palavras, a minha proposta de pesquisa pretendia reler a rede real, imaginária e simbólica de toda uma toponomática ambiental, a fim de desfazer os grumos de uma prática tradutória que buscava apenas encontrar correspondências lexicais, sem, contudo, questionar a clivagem de todo esse acervo. Eu, de fato, não tenho conseguido trabalhar especificamente com estudos de casos mais pontuais, felicitando um corpus consistente da literatura italiana traduzida no Brasil. Não consegui fazer isso, confesso. Mas acredito que algumas considerações de caráter geral poderão, pelo menos, garantir um olhar mais atento sobre as muitas questões envolvidas e invisibilizadas nos processos tradutórios. Eu vou tentar resumir as bases mais importantes em que me apoiei ao longo do caminho. Pensar de modo geral numa paisagem implica, primeiramente, pensar como é um outro, sair de uma tendência etnocêntrica para tentar ler as margens, sem com isso centralizar essas mesmas margens no pensamento hegemônico. Significa, de alguma forma, desarquivar e ressemantizar toda uma gramática de imagens e pensamentos atrelada a uma determinada cultura. Aqui eu perpassei por vários autores nas nossas publicações, para indicar toda a biografia. Ora, os possíveis desdobramentos são vários. Cabe a princípio destacar o seguinte, sintetizar dessa forma. 1. Como se determina na origem a ideia de paisagem. 2. Como ler essa paisagem. 3. Como traduzir essa paisagem. Ou, por outro lado, como assumir essa intraduzibilidade e lidar com ela. Podemos concluir que o olhar nunca é inocente, pois, por acompanhar na tela, nós não vemos apenas com os olhos, seja porque em cada percepção ecoa um pensamento, seja porque o olho é sempre antigo, obcecado pelo próprio passado e pelas sugestões antigas e novas, que derivam do ouvido, da língua, dos dedos, do coração do cérebro, isto é, das necessidades, expectativas do indivíduo e dos parâmetros culturais que lhe são transmitidos pela sociedade em que vive. São palavras, vocês podem ler do Remo Bodelli, nesse texto, Paisagem Sublime do Homem davanti alla natura selvagem. Portanto, a paisagem não é natureza, é cultura projetada para montanhas, oceanos, florestas, vulcões e desertos. Estou me apoiando nas palavras do Bodelli. E toda essa linha de pensamento, que inclusive assume incontestavelmente a ideia de paisagem como oriunda da pintura, encontra um dos seus primeiros postulados teóricos em Georg Simmel, especificamente em A Filosofia da Paisagem. Isto é, a paisagem como construção, como elemento distinto da natureza, enquanto divisível efeito de partes que, conquanto sejam consubstanciais da natureza, formam um conjunto novo, um recorte, uma demarcação, um quadro
produzido por um efeito espiritual, visível, definido, estímulo. Efeito que também é percepção, construção de uma imagem. Tanto que um historiador da arte inglês, Simon chama, irá dizer mais tarde que paisagem é cultura antes de ser natureza. Um construto de imaginação projetado sobre mata, água, rocha. No entanto, cabe também reconhecer que quando uma determinada ideia de paisagem, um mito, uma visão se forma em um lugar concreto, ela mistura categorias, torna as metáforas mais reais que seus referentes. Torna-se, de fato, parte do cenário. E mais recentemente, a filósofa e filóloga francesa Anne Coquelin arremata a questão ao argumentar em A Invenção da Paisagem, que algumas coisas eu estou parafraseando, tem trechos que eu achei mais importantes, deixo para vocês claramente poder olhar, pensar, e outros referenciais que vou trazer aqui de uma forma um pouco parafraseada. Invenção da Paisagem, Anne Coquelin, segundo uma percepção enganosa da visão, ela coloca que naquilo que vemos como original, natural, a gente olha, acha que tudo isso é algo profundamente objetivo, fruto de uma visão. Mas ela também coloca nessa mesma esteira tudo aquilo que vemos como original, natural, segundo uma percepção enganosa da visão. Em tudo isso se esconde, ao contrário, uma imagem arquetípica, construída, de certa forma, a priori, pela nossa cultura e pela nossa vivência familiar e pessoal. Coisa que encontra, essa, digamos, teoria no respaldo na ciência, conforme nos informa. Encarna problemas, são a imagem da ciência, do cérebro, vamos dizer que é ignorante. Ou seja, o que observamos não segue a direção olho-cérebro, no sentido de que as imagens são elaboradas, decodificadas e, portanto, lidas. É interessante esse conceito. A gente acha que o que vemos chega ao cérebro e o cérebro lê e decodifica tudo isso. Para a neurociência, vale exatamente o contrário. A direção correta é o cérebro-olho, no sentido de que o olho vê o que o cérebro já espera ver. E somente foi encontrada alguma discrepância, o cérebro é chamado a elaborar um novo sentido. Por exemplo, porque ele diz, espera aí, parece haver um gato. Mas, na verdade, quer dizer, o cérebro espera ver um gato. Você está preparado, você se prepara assim. Mas, na verdade, tem as orelhas mais compridas, pontiagudas, então deve ser um lince. Então, imaginemos, então, o que acarreta a visão de uma paisagem que já por si só é alimentada por um rico acervo que, longe de ser apenas pessoal, carrega toda uma herança cultural e memorial. Pensando bem, isso repercute na própria tradução, pois o olho do tradutor desperta, se surpreende justamente quando não encontra na língua outra algo que não seja imediatamente reconhecível e assimilável. Quando o seu olho vê, o tradutor, o que foge de um horizonte de previsibilidade. Aí que surge um pouco essa guerra, essa cultura. E aí vem outra questão, especificamente intrínseca ao ato da escrita. E se a paisagem do escritor não se reduzir a um dos lugares em que ele viveu, viajou ou trabalhou, e se ela não é apenas uma composição mais ou menos reconhecível desses referenciais geográficos e biográficos, mas sim uma constelação de significados produzidos originalmente pela própria escrita, como sugere, seguindo outra linha, como, enfim, pensador francês Michel Boulot. Então, segundo essa leitura, a paisagem seria prioritariamente uma construção verbal que se reflete e reverbera no mundo vivido pelo protagonista, faz até um percurso oposto, não a simples tradução de uma experiência. Quer dizer, a paisagem se concretiza, se faz na escrita, de alguma forma volta depois da palavra, sabe, do que estava na cabeça do autor. Então a paisagem não preexistiria a expressão verbal, mas é graças a ela que se configuraria de forma original. Diante dessas vertentes
diria, divergentes, gostaria hoje de me utilizar de um conceito que aparece, entre aspas, no título que eu dei a essa comunicação, ou seja, pensamento paisageiro, que pego emprestado de outro geógrafo francês, Augustin Bert. Ele é um geógrafo orientalista e filósofo. Ele entende com isso contrapor a relação íntima entre o homem e a terra, que pode até mesmo se expressar sem palavras, ao pensamento da paisagem. Isto é, ao pensamento que se refere ao falar, escrever, refletir sobre a paisagem, transformado em um objeto conceitual, que acaba assim por se afastar de uma vivência efetiva e, portanto, por deixar de lado uma esfera mais fenomenológica de relação com o sujeito, quer dizer, a forma que o sujeito liga essa paisagem. Em outras palavras, que trouxe esse trechinho, o que Bert busca é uma mediação entre os dois discursos mais recorrentes. Ou seja, o primeiro e dominante é o materialista, onde as leis universais dos objetos são absolutas, né? São realmente positivistas, materialistas. O discurso oposto de difícil denominação é aquele onde o sujeito individual é absoluto. Quer dizer, tudo entra numa esfera muito subjetiva, abrindo mão totalmente, né, de referenciais mais objetivos. Nenhuma dessas correntes é capaz de explicar a relação que existe entre o homem e a terra de maneira cabal. Mas um comentário feito por esses dois pesquisadores sobre trouxe para resumir melhor a proposta do Bert. E da mesma forma, acredito que também o discurso literário, no tocante aos cenários, tanto naturais quanto antropizados, possa agenciar modos peculiares, intrínsecos de registro, que não ofereçam apenas um olhar analítico sobre os objetos, ou, por outro lado, uma visão meramente subjetiva, mas sim uma verbalização ou tradução em que o escritor se faz mediador justamente de uma complexa rede que oscila entre a dimensão geográfica positivista e a percepção individual, entre a invenção-reação própria de cada cultura e um espaço físico que só alcança sua expressão, manifestação, por meio de uma construção verbal. A tradução, portanto, teria de lidar tanto com o aspecto morfológico da palavra, né, quanto com o arquivo semântico a ser aberto e reconfigurado. Nesse sentido, podemos pensar em paisageira, passageira, passagem, né, assim por diante. E não estaríamos, então, tratando de trânsitos necessariamente temporários e promissórios, não arquiváveis de uma vez por todas, em que os espaços geográficos e territoriais, em todas as suas declinações, se mantêm abertos, sensíveis, plurais. Sertão, por exemplo, né? Assim como os próprios Alpes, ou as estepes, os mares. Bastaria apenas uma aproximação de significados entre lugares com características morfológicas afins para resolver, né, o problema da tradução. Deveríamos não nos contentar na tradução de apenas um reflexo espaciado de todas as implicações que levam à verbalização dos elementos geográficos por parte do autor, cabendo apenas encontrar, como dizia no início, uma correspondência lexical. O Walter Benjamin falaria em lisado, né, no modo de lisado. Bastaria, por exemplo, omitir um título provavelmente um pouco compreensível, apagando o topônimo, né, indicado pelo título, toda a marca memorial do protagonista, que também foca em moda toda escrita, como acontece, esse é um exemplo concreto que eu estou tentando trazer, como acontece com o escritor espanhol Manuel Vilas, cujo romance autobiográfico Ordesa, que é uma localidade da Espanha, se transformou, como se transformou em tutto c'è stata bellezza. Não sei se dá para ler. Dá? Eu não consigo, mas confio. Eu coloquei. Acho que acabei colocando. Deixa eu ver se. Não. Enfim, em italiano a versão saiu como in tutto c'è stata bellezza, a versão italiana. Em tudo havia beleza, a versão brasileira. Então,
essa correspondência que transforma o título original. Inclusive com uma diferença significativa dos tempos verbais. Mas o que se tem e que se perde é um núcleo conceitual muito forte que estava moído no título Ordesa, que assim é mencionado pela primeira vez no livro. Agora estou com vergonha aqui diante de falantes espanhol. Não sei se podem. Assim, é a versão original do livro, do espanhol, que, enfim, pensé que el estado de mi alma era un vago recuerdo de algo que ocurrió en un lugar del norte de España, llamado Ordesa, un lugar lleno de montañas, y era un recuerdo amarillo. El color amarillo invadía el nombre de Ordesa. Tras Ordesa se dibujaba la figura de mi padre en un verano de 1969, acho. Então, para terminar, tentando trazer alguns exemplos mais concretos que possam, enfim, dar uma ideia, representar um paradigma um pouco dessas questões em aberto. Para terminar, eu vou propor um itinerário paradigmático e por imagem das problemáticas envolvidas a partir da nostalgia de Bárbara Cassan, um livro de 2013 que foi traduzido para o italiano em 2015, focando em particular, nesse caso, nos paratextos da capa. Desconfigurou um pouquinho, ou só eu, não sei. Foi eu que coloquei dessa forma. Então, esse livro dessa, que vocês devem conhecer, né, essa filóloga, filósofa, né, estudiosa da tradução, nesse livro, que o primeiro capítulo desse livro, na verdade, tem um caráter autobiográfico, porque ela fala da relação muito forte com a Córcega, ela é de Paris, e lugar, inclusive, onde ela perdeu o marido acabou falecendo na Córcega. Então, o que cabe ressaltar aqui, dito desse caráter autobiográfico no capítulo inicial? Que da fotografia nas edições francesas, nas duas edições francesas, né, foi colocado na capa justamente uma fotografia desse lugar, dessa ilha, né, vista de mais ou menos longe, né, da fotografia nas edições francesas se passa uma pintura na italiana, que é Claude Lorrain, né, Partenza de Ulisses da Costa de Ferraz, porque justamente depois vai se tratar de Ulisses. Mas eu convido, né, se vocês tiverem paciência na leitura dos nossos primeiros estudos, que foram publicados no Desarquivando, e, se não me engano, foi nos congressos na Itália deste ano. Aí eu dedico uma parte importante como eu falei, a origem da paisagem que vem da pintura, né? Da pintura europeia do século XV, XVI, e, portanto, nesse sentido, a Itália ainda, digamos assim, está ligado a esse conceito da paisagem associado a um quadro, uma pintura, etc. E já na versão alemã, interessante, olha só a passagem, na versão alemã, a sugestão francesa, mais íntima e pessoal, é nativa. Se mantém, enfim, essa foto clássica romântica, né? Mas não só isso, num sentido inverso, agora, olha só a passagem, aqui é Bárbara Cassan, no sentido inverso, se a gente passa da Bárbara Cassan a um livro, agora, Camposanto, né, do Sebald, a ganha da França, é a França que, digamos, de volta ganha, uma versão francesa, ganha um desenho gráfico muito parecido. Então, essa paisagem da Córcega vai transitando, essa passagem vai da França para a Alemanha, depois, quando volta para a França, na tradução de um autor alemão, praticamente se mantém esse diálogo, né, nas imagens. Estamos falando, né, temos até o Kevin, que é especialista da Sebald, publicou um livro muito bonito, né, do Jacques Sebald. Esse é um livro póstumo do autor alemão, de 2003, e Camposanto oferece a oportunidade de refletir sobre diferentes perspectivas culturais. E, de fato, em italiano, a editora Delphi divide o volume em várias publicações de livrinhos de bolso.
Eu que contém mais especificamente os textos dedicados à região francesa da Córcega, se recusa a aceitar o título de Camposano, porque isso, né, os colegas italianos sabem disso, seria conotado antropologicamente, tem uma conotação muito forte, né, Camposano, isso não podemos apenas discutir. E a versão italiana opta por Le Alpi aiutino nel mare, ou seja, elegendo a título geral apenas o título de um capítulo que o Zeba tinha dado a um dos ensaios contidos nesse. Em suma, o que se tem é uma precisa escolha psicossociocultural, ou seja, ressaltar um elemento geográfico preponderante na cultura e na literatura italiana, os atos, rejeitando a referência a um termo conotado de aspectos etnográficos, antropológicos, talvez um tanto inquietantes para o público italiano. O que se tem, então, são exemplos úteis para entender como as noções de espaço e paisagem associadas à tradução, à circulação de ideias e imagens, não é apenas um mero problema lexical ou semático, e sim o resultado de complexas construções que colocam em jogo diversos fatores culturais. Ao mesmo tempo, entrando no texto, vem também à tona, problemáticas semáticas e lexicais. Basta observar um trecho em que Zeba, ou narrador que se diz Zeba, nada mesmo se afastando da costa de decidir voltar atrás e se deparar assim com uma visão da ilha. Aparece na tradução italiana, La veduta, os livros são meus. La veduta che avevo davanti agli occhi pareva esondata dalla sua cornice, ondeggiando, guizzando, si inclinava di qualche grado incontro a me con il suo margine superiore, mentre quello inferiore mi sfuggiva nell'identica misura. Está praticamente dentro do quadro, come se estivesse olhando o quadro. Nel contempo avevo l'impressione che quanto mi si drizzava quasi minaccioso davanti non fosse un frammento del mondo reale, bensì un frammento, una raffigurazione estroflessa e percorsa da macchie bluastre di una debolezza intrinseca ormai insormontabile. Eu sinalizei as muitas referências à cultura aqui presente no próprio texto original, veduta, cornice, não mundo reale, mas representação, raffigurazione com macchie bluastre. Passando à versão brasileira, que temos, vocês podem ler o cenário diante dos meus olhos, oscilante e bastante, parecia ter extravasado sua moldura, inclinando alguns graus em minha direção na borda superior, se afastando na mesma medida na borda inferior. Assim por diante, não vou tudo que temos aqui. Então, para destacar apenas um aspecto, e mesmo considerando que escolhas lexicais diferentes são processos normais de uma tradução, um elemento importante é constituído por aquele cenário inicial, termo mais cinematográfico na versão brasileira e teatral, traduzido na versão italiana como veduta, termo especificamente pictórico. Nas traduções em inglês e espanhol, corroborando nesse caso a versão italiana, também temos più e vista. Confesso que ainda não tive como verificar a versão original alemã, mas aqui não é uma coisa determinante. Independente da versão original, temos aqui escolas divergentes, português e italiano. Então, pode parecer um detalhe, mas como sabemos, o diálogo se esconde nos detalhes. E nos detalhes da paisagem se escondem inteiras visões do mundo. Obrigado pela atenção. Obrigado, André. Eu acho que, em alguma medida, cabe a mim iniciar a discussão complementar, mas obviamente para logo abrir para todo mundo participar. Eu fiquei muito contente com o convite para essa mesa, porque, de certa forma, a gente costuma, na historiografia da literatura brasileira, de certa forma, a gente sempre pensa na literatura brasileira meio que começando ali com o romantismo a partir da França.
Mas, na verdade, eu tenho uma teoria de que ela começa, na verdade, na Itália. Porque na mesma revista, Niterói, o Magalhães vai publicar o seu ensaio famoso sobre a história literária brasileira, iniciando assim, o Araújo de Porto Alegre, que é o outro editor da revista, ele publica um texto que chama No Entorno de Nápoles, que narra, na verdade, a viagem que ele e o Gonçalves de Magalhães fizeram, uma espécie de grand tour, que eles fazem quando eles estão na França, terminando a formação na pintura, o Araújo de Porto Alegre, e na medicina e filosofia, o Magalhães. Eles vão fazer uma viagem para conhecer os grandes nomes da pintura, etc., para ver, ter contato com esse, enfim, a cultura da Renascença, etc. Eles vão fazer esse contorno de Nápoles. E é muito interessante porque o Araújo de Porto Alegre escreve esse texto onde ele narra toda a viagem com um plano de escrever um grande relato de viagem sobre essa viagem deles para a Itália. Ele faz croquis de tudo. Mas o que acontece é que na volta deles para Roma, quando eles estão retornando, eles são assaltados em frente ao Coliseu, e eles contam, o Araújo de Porto Alegre conta de maneira dramática, que eles quase perdem a vida ali, assaltados a ponta de faca, e levam os baús todos do Araújo de Porto Alegre, onde estavam as suas anotações para esse livro e os seus desenhos da viagem. Então ele nunca chega, de fato, a escrever esse livro. Mas ficam alguns relatos, que ele publica, esse na Niterói, que é um longo poema, bastante neoclássico, na verdade, onde ele fala principalmente de ruínas. Obviamente não são as meninas da guerra, mas são as meninas romanas que ele vai ver quando ele está viajando, e que lhe interessa muito, também um pouco do ponto de vista romântico, de pensar esse espírito. 1836. 1836. E ele publica também em jornal duas cartas, na verdade, cartas abertas que ele escreve endereçando para alguém no Brasil, mas que na verdade são artigos contando alguns trechos dessas viagens. E nessas cartas, nesses relatos, há uma coisa que aparece aqui também nas diferentes falas, que é como esse deslocamento de um lugar para o outro permite, na verdade, uma visão de certos temas que a gente tem como consagrados no romantismo brasileiro, que é um romantismo muito aliado a uma agenda modernizadora do Segundo Império, mas que nessa viagem que ele faz para a Itália, ele muitas vezes inverte esse olhar e pensa na modernização como algo, às vezes, negativo, algo perigoso, que está também destruindo um modo de vida, que está abrindo mão de certas coisas que são caras ao Araújo de Porto Alegre, espiritualmente, em nome de uma ideia de progresso que ele não coaduna. São momentos muito críticos que ele tem ali, comentários, mas que obviamente se acabam dissipados, e quando ele volta ao Segundo Império, ele se enquadra, assim como o Magalhães, na narrativa oficial. Mas esse deslocamento permite um olhar outro, que é um pouco o que a gente também comentou aqui. Ainda só puxando ainda um pouquinho a brasa do meu assunto do romantismo, não sei se eu posso mostrar um quadro aqui no quadro rapidinho também, que não sei se vocês conhecem. Cadê imagens? Não sei se vocês conhecem este quadro aqui. Esse quadro aqui. Não sei se dá para apagar a luz rapidinho, só para mostrar um detalhe. Que é um outro
outro elo direto, né, do romantismo com a Itália, né, que é a Imperatriz Teresa Cristina. Eu ia falar isso. Né? Que ela é representada por Lolita, mas ela, na verdade, quando ela chegou aqui, né? É uma representação idealizada, Então, exatamente. assim como a paisagem atrás dela, digamos assim. Né? Mas talvez o que não dê para ver aqui é que ela está aqui com um pequeno retrato, né? Que é o retrato do Pedro II, que é mandado para ela, né, para ela ver também um imperador antes de voltar ao Brasil e se casar com ele. Né? Então ela recebe esse pequeno retrato e pinta esse quadro que é mandado também para o imperador. E não por acaso é um quadro que tem atrás dela a Princesa das Duas Sicílias, né, que era o título dela, tem atrás dela exatamente, né, o Vesúvio. Eu fiz uma pesquisa no arquivo deles quando eles trocaram as cartas para o casamento, né? Então eu conheci esse quadro e o Dom Pedro, quando ela chegou, achou que ela era diferente. Representava ela muito mais bonita. E ele teve uma decepção e foi chorar nos braços do pai dele. O pai dele falou, não, já casou. Mas durou 50 anos, né, o casamento. Aprenderam a ser mais. Mas foi, e é interessante, porque em Nápoles existe um arquivo com, são muitas sobre outros problemas políticos, mas o acordo que fizeram para o casamento, né? Então é interessante ler essas cartas de trocas, né? E eu lembro desse quadro. É porque ela era a irmã de Federico II, de Nápoles, dos Borbônicos. O que interessa também no sentido é a paisagem, né? No sentido de que a gente vai ter uma quantidade enorme de quadros depois da Teresa Cristina e do Pedro II, pintados também, mas com outra paisagem atrás, que é sempre uma paisagem tropical, né? Então idealizada quando? E são paisagens que, como, né, o André apontou, não significam necessariamente uma paisagem, né? Mas são uma espécie de afirmação política de um que já está tão batido na iconografia que representa a própria pujança, né, do Império nesse momento. Né? Quer dizer, deixa de ser sobre, né, as imagens, deixa de ser sobre a paisagem e se torna sobre uma questão geopolítica, talvez, nesse caso, se torna sobre uma questão, né, de enfatizar um projeto modernizador, no caso do Brasil, que se quer, ao mesmo tempo eurocêntrico, porém diferente, para reafirmar uma nacionalidade, né? Portanto, tropical, no Império Europeu dos Trópicos, que é a construção que os românticos vão usar. Né? Ou seja, há muita questão, muitos temas de riqueza, né, que colocam um pouco nessas trocas, em que esses deslocamentos ocasionam um pouco para os olhares e para as visões. Só pegando, né? Parece muito interessante agora você acrescentou esse episódio que a gente conhecia hoje por ele que estava com Magalhães. 1837, você perguntei o ano, foi o ano em que Magalhães trouxe da França Alessandro Manzoni. Ele entrou em contato com principalmente a Ode, Marx, 1851, que tinha sido traduzida por Goethe, inclusive, e o Magalhães foi o primeiro, né, envolvido, se estiver errado, ele trabalhou com o nosso dicionário. O Magalhães Filho, o primeiro a trazer um poema ou obra do Alessandro Manzoni via França. Eu não sabia que depois ele sabia que tinha continuado também na Itália. Olha que interessante falar de França. E nesse texto de Porto Alegre ele menciona e comenta alguns autores italianos que interessavam, né, a eles. E tem uma certa lástima dele, né, do Horácio de Porto Alegre, mas imagino que dos dois, de que nessa viagem que eles fazem pela Itália, eles não conseguem, de fato, entrar num círculo, né, de intelectualidade, digamos assim. Estão sempre como uma espécie de turistas, fazendo um tour muito batido, né,
com um guia que quer mostrar curiosidades, na verdade. Né? Então leva eles para ver uma gruta onde tem gás sulfúrico saindo do chão, coisas desse tipo, que não é exatamente o que eles gostariam. Eles gostariam de entrar em contato com talvez a intelectualidade, né? Mas não conseguem. Né? Então há o que é algo que o Luiz vai conseguir, né? Porque é sempre um desafio para quem vai de um lugar para o outro, de fato, se integrar numa espécie de círculo, né? Intelectual, nessa viagem que eles fazem não conseguem. Mas bom, acho que, né, tem muita coisa para comentar. Né? Uma outra coisa que eu comentaria é esse deslocamento, né, da Clarice, é muito interessante também, como eu, por acaso, essa semana com meus alunos, eu estava lendo Laços de Família, da Clarice, né? E eu fiquei pensando, quando estava lendo, escutando a sua apresentação, como essa questão do deslocamento, da Clarice se sentir uma estrangeira, né? No caso em Nápoles, mas é algo que acontece com as personagens dela no próprio Rio de Janeiro, né? Como esse olhar do deslocado, estrangeiro que não pertence, é internalizado por ela, né? Como uma experiência de mundo, alguém que se sente sempre, na verdade, deslocada ou prestes a se desconectar de tudo, né? Que às vezes o outro ponto alguma coisa das rosas, esqueci o que agora, a imitação das rosas, que termina com uma frase brilhante, que é quando a personagem meio que perde um pouco do contato com a realidade, que diz que ela estava como num trem que já havia partido, né? Quer dizer, ela está fora, viajando, deslocada daquele meio que é o meio dela. Sim, tive essa movimento e ela interioriza essa posição fora daquela ideia e experimenta essa sensação pela primeira vez conscientemente em Nápoles. Ela diz nas cartas. Porque é a primeira vez que ela está fora do Brasil, está longe da família. E eu acho, ela, provavelmente por isso, ela não conseguia escrever enquanto estava em Nápoles. Porque ela não era uma coisa que ela sentia dentro de si, mas nunca tinha experimentado de forma, vamos dizer, direta. E a experiência em Nápoles é emblemática disso, é algo que ela experimentou e que trouxe dentro da escrita depois na cidade sitiada que ela escreveu enquanto estava em Berna, na Suíça. Porque ela não gostou de Berna também. Não gostou. Principalmente porque ela deixou em Nápoles o cachorro que ela amava profundamente. Por isso ela começou de forma muito negativa a experiência na Suíça. E o menino recebia, né, na casa, ele morou em 2 casas de Roma. A segunda tornou-se famosa, Via del Consolato número 6. Então ele, quando chegavam intelectuais, escritores, poetas do Brasil, ele recebia, né, todos, era uma espécie de cenáculo à portuguesa, né, uma tertúlia. E ele recebia muitas pessoas de convívio, mas não só da Itália, mas do mundo inteiro. A gente teve a professora Maria Bethânia Amoroso, que teve aqui algumas semanas, para falar da coleção de arte do Brasil, né? E como essa coleção da Itália que incorpora a arte contemporânea nesse período. Um diálogo muito direto. E com as imagens, mas são lindas as apresentações que ele faz e com um conhecimento artístico bem profundo. Bom, queria abrir também, obviamente, para comentários, perguntas, né, de todo mundo. Acho que tem ainda 15, 20 minutos. Não sei se vocês quiserem também perguntar um ao outro, claro, fiquem à vontade. Não sei, eu poderia talvez perguntar para a Lígia, talvez
comentar um pouco mais, por exemplo, essa situação da siciliana, essa relação um pouco com o contato, né, físico, paisagem, mediado, talvez pela pintura do equilíbrio, né, sabe, que forma, você entra realmente essa leitura também, essa, digamos assim, transcrição das atividades sicilianas de forma que entraria um pouco a metafísica, como ler, não, sei que enfim, mas dá, eu deixo mais elementos para mim, principalmente, porque aí temos todos, né, os elementos da a pintura, né, essa relação particular que a Clarice tinha com o de que forma essas linguagens, esses discursos se entrelaçam? E eu acho que é algo que estava dentro do projeto literário da Clarice. Ou seja, escrever tentando apontar sempre a uma dimensão que está além da realidade. E ela serve-se de vários... Posso continuar em italiano? Pode. Obrigada. Si serve di vari strumenti che derivano chiaramente dall'arte. Io non so nello specifico qual è stato il contatto che Clarice ha avuto con Giorgio De Chirico. So certamente che Giorgio De Chirico l'ha scelta come modella per questo ritratto, ma è un aspetto che sinceramente io non ho approfondito. Questo sentirsi sempre in un certo senso senza non mi viene, scusate. Esatto, sì, esatto. È territorializzato, deterritorializzato. Sì, è uno spazio creativo perché le dà questa libertà anche di lavorare sulla lingua. È costante questo lavoro estetico che Clarice fa sulla forma, perché è attraverso la forma che cerca in qualche modo di raggiungere questa dimensione che vede sempre ulteriore, sempre inavvicinabile, come quando dice in una cronica, fa riferimento a questa palavra iskra, che pesca quella che non è parola, l'interlinea, ma una volta che la parola ha incorporato l'interlinea si perde questo significato ulteriore, perché è diventato parola e quindi essendo parola fa parte di quelle che sono le forme espressive dell'umano, che per antonomasia è limitato. Quindi è una costante ricerca, una sorta di circolo, possiamo dire, virtuoso-vizioso, in cui si trova proprio la scrittura di Clarice Lispector, che si sviluppa in tutta la sua carriera letteraria, a partire dal primo romanzo all'ultimo romanzo. Mi piace molto ripetere quello che dice Vilma Reas a proposito di questo, perché Vilma Reas dice che Clarice è come se avesse scritto soltanto un libro in tutta la sua carriera, perché appunto questa ricerca si arricchisce mano a mano che va avanti e giunge poi all'ultimo romanzo, che è Ora d'Estrella, che è appunto raggiungere questo acme, questo apice di questa espressività, di questo tentativo di voler giungere a quello che chiama l'it, il neutro, l'essenza della vita, questa dimensione che ritiene acquesa, esatto, o il sosso, insomma, trova una serie di definizioni, ecco, che però non si rivelano mai sufficienti. E nella figura di Macabea che si compie, ma proprio nella figura, nella rappresentazione di Macabea che si compie questa forse espressione di questa dimensione autentica della vita, perché Macabea è pura vita, è un personaggio che non ha nemmeno coscienza di se stessa e che si avvicina un po' a quello che Clarice ama tanto, che è appunto questa vita incosciente degli animali, che per lei rappresenta proprio il compimento della vita, di quello che è essenziale nell'esistenza. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, nel senso, no, la metafisica anche no, mi ha messo un po' in crisi, però ho cercato no, di... ma non è un modo sempre che non vuole essere una domanda, ma in realtà sono domande che
ma non può in aria, cioè si può dare, no, ognuno può dare, aggiungere. Non so, poi magari approfondirò comunque. Então, acho que é agradecer pelas falas, e todo mundo pela participação, e à tarde continua. Obrigada.